para ser laser. Laser você aponta, ele alcança distância, mas perto não tem luminosidade alguma. Deus nos chamou para ser luzeiros. E luzeiros, o que alcança a maior distância, é aquele que ilumina maior, mais perto. Então a nossa missão começa onde? Dentro da nossa casa. Quando eu olho para esse texto, eu vejo esse modelo. Pedro e João, eles estavam indo para o templo, e na entrada do templo, eles chegam diante de um coxo, e o coxo chega para eles e fala: moço, estou precisando de ajuda, me ajuda por favor. Pedro e João falam para eles, para este homem: nós não temos ouro, nós não temos prata. O que ele vai dizer? O que nós te damos, levanta e anda. E ele saltou e começou a andar. Aquilo chegou aos ouvidos das autoridades, anciãos, dos escribas, sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E eles começaram a questionar: mas espera aí, nós não matamos o Jesus Cristo, aquele que se dizia o Messias? Nós não matamos, não levamos na cruz? Como é que estão falando neste nome ainda agora? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar estes dois que estão dizendo que curaram, vamos levá-los diante do sinédrio, vamos chamar toda a população para poder, através da morte desses dois, sirva de exemplo para que ninguém fale mais neste nome, vamos levá-los em praça pública e vamos fazer destes dois um grande exemplo para que ninguém mais fale neste nome, a quem quer que seja. E chamaram Pedro e João. E aqui, para mim, ele traz este grande exemplo do modelo de uma igreja para hoje. Eu quero ser bem sucinto e pedir licença a vocês para apresentar alguns relatórios aqui do Comipes, daquilo que Deus tem feito. Nós iniciamos o trabalho do Comipes em 2018, quando fui convidado a conhecer o sertão, conhecer essa região, através da empresa Forte Leve. A empresa Forte Leve ganhou a licitação do governo federal de instalar 86 mil cisternas no semiárido brasileiro, que vai da Bahia até o Piauí. E aí o que aconteceu? O dono da Forte Leve, da Igreja Batista, percebeu que havia regiões de povos ainda não alcançados. Ele resolveu no coração dar apoio às igrejas para poder realizar trabalhos naquela região, porque ele, como cristão, ele sabe que a empresa não foi chamada para poder plantar a igreja. Quem foi chamada e comissionada a plantar a igreja foi quem? Foi a igreja, que somos nós. Então o que ele fez? Ele apoia igrejas na plantação de novos trabalhos no sertão. Ele convidou a gente, por conta do projeto Pé na Estrada, por conhecer o nosso trabalho já de longa data, desde 2024, apoiando campos missionários da Junta de Missões Nacionais, seja no sertão, seja fora do sertão. Nós fomos para o sertão, o segundo projeto missionário que nós realizamos, eu liguei para a Junta de Missões e perguntei: qual é o pior campo? O campo mais necessitado de vocês? Aí chegaram para mim e falaram assim: Rev, agora o campo mais necessitado é em São Miguel do Oeste, Santa Catarina, divisa com a Argentina. E nós partimos para lá e fizemos um trabalho missionário. No outro ano, um ano em Exu, outro ano em São Miguel do Oeste, e aí por diante. Mas o que eu olho para este grande exemplo dado aqui a cada um de nós, como este modelo de igreja, para mim e para você, é o fato de nós sermos, em primeiro lugar, olhando para esse texto, uma igreja para hoje, é uma igreja que vive diante de um poder inesgotável. Você é a igreja e você vive diante de um poder inesgotável. As autoridades perguntaram para Pedro e João: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram a cura? Com que poder aquele coxo deixou de ser coxo? Era a oportunidade de Pedro, meus irmãos, abrir a igreja de Pedro. Era a oportunidade de Pedro chegar para as autoridades, para todas as pessoas que estavam lá: meus irmãos, quero dizer para vocês o seguinte, foi em meu nome. Porque eu impus a mão e na mesma hora ele ficou curado. E, inclusive, meus irmãos, eu estou abrindo uma igreja aqui na esquina. Ele colocar uma foto dele, de João, na porta da igreja, uma foto bem grande, e dizer: venha para a igreja que cura. Porque segunda-feira aqui vai ter curas e milagres.
porque eu sou o pastor que cura. Mas ao invés de Pedro dizer isso, ele chega para aquelas autoridades e ele se esvazia por completo. E ele vai dizer, foi em nome de Jesus Cristo, Nazareno, a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. O nosso Deus é um Deus que está vivo até hoje e será sempre vivo eternamente. Amém, irmãos? E nós precisamos crer nisso. Nós somos uma igreja que crê na soberania de Deus. Nós somos uma igreja que crê na soberania de Deus e às vezes alguma igreja tem medo de dizer a respeito do poder de Deus, achando que assim nós vamos nos igualar aos pentecostais. E se tem uma igreja que é pentecostal, é a Igreja Presbiteriana do Brasil, porque é uma igreja que crê na soberania de Deus, no poder de Deus, no controle de Deus sobre todas as coisas e que nada acontece por acaso em nossas vidas, porque tudo acontece por uma determinação de Deus, um propósito de Deus específico para cada um de nós. Quando eu conheci lá o projeto em 2018, Deus colocou no meu coração de criar um conselho de igrejas. Eu trabalho com o Pé na Estrada, e o Pé na Estrada era um trabalho de várias igrejas, e adolescentes daqui, de Guarapari, de Marataízes, de vários lugares. Eu sempre trabalhei e sempre procurei ter e desenvolver na igreja a unidade, porque eu acredito que ela é fundamental na vida da igreja. Quando começamos lá, visitamos o projeto lá, o Comipres, nós conversei com o pastor Avilmar, conversei com o pastor Edinho, Igreja Presbiteriana Memorial, Igreja Presbiteriana Santana. E eu cheguei para ele e falei assim, olha, vamos montar um projeto junto? Eu falei assim, mas Deus, como assim um projeto junto? Projeto de 3 igrejas. Vamos conhecer um campo e adotar este campo e assumir este campo, mas que esse campo não seja de igreja nenhuma, mas ao mesmo tempo seja das 3 igrejas. E eles aceitaram o desafio. E nós começamos então o Comipres, Conselho Missionário Presbiteriano para a Evangelização do Sertão, com 3 igrejas. Convidamos o primeiro missionário nosso, pode passar por favor. Pode passar por favor, sabe? Convidamos o primeiro missionário, o pastor Jefferson, que vocês conhecem, já esteve aqui algumas vezes. Na época, o Jefferson era presbítero. O Jefferson chegou para mim e falou assim, pastor, eu sou missionário junto aos quilombolas, não sou missionário junto ao sertão. E eu desafiei o pastor Jefferson, meu irmão, vai lá pelo menos, faz uma pesquisa de campo. Quando é suas férias? Julho. Então, julho de 2018, as 3 igrejas se juntaram e enviaram o pastor Jefferson para Brotas, ele e a família dele, para poder fazer uma pesquisa de campo. E para poder ver o que Deus falava ao coração dele. Ele foi em 2018 e ele começou a rodar alguns povoados. Ele foi num povoado chamado Mata do Bom Jesus. E a esposa dele, muito reticente, a esposa dele chegou para mim brava uma vez, lá no gabinete da Igreja Presbiteriana de Laranjeiras, ela chegou para mim e falou assim, pastor, que história é essa de o senhor mandar meu marido para o sertão? Eu falei assim, não estou mandando para lugar nenhum. Primeiro que eu não mando no seu marido. Segundo que eu não estou mandando ele para o sertão. Eu disse para ele que vou iniciar um trabalho lá no sertão. E se ele quisesse conhecer o campo, para que ele ficasse à vontade. E ela chegou para mim e disse, nós vamos, mas nós vamos voltar. Porque nós não somos missionários do sertão. Nós somos missionários dos quilombolas. Eu falei assim, tudo bem, minha irmã. Em paz. E eles foram. E eu orando, Senhor, converte o coração do Jefferson ao sertão. E aí, o Jefferson ficou 15 dias lá na pousada em Brotas de Macaúbas. Foi uma cidade que o Instituto Água Viva nos apresentou e nos indicou para começarmos o trabalho. Uma cidade onde não tinha presença presbiteriana. Uma cidade onde a igreja católica é a igreja dominante. A igreja Assembleia de Deus tinha em torno aí de 7 a 10 pessoas. E aí, quando nós começamos o trabalho nessa região, o pastor Jeff começou a visitar alguns povoados, e ele foi num povoado chamado Mata do Bom Jesus, e não tinha igreja nenhuma nesse povoado evangélica. Ele bate palma fazer entrevista, que ele foi com crachá do Instituto Água Viva, para poder não criar barreira denominacional. E ele chegava de casa em casa, disse, olha, eu sou do Instituto Água Viva, estou fazendo uma pesquisa, você pode responder algumas perguntas para mim? E ele foi chegou na casa da nossa irmã Cléria.
Ele, seu nome. Ela botou lá, Cléria, não sei o que lá das quantas. Aí botou lá, religião. Ela falou assim, evangélica. Aí eu falei assim, senhora evangélica? Eu falei assim, sou evangélica. Tem igreja aqui? Aí ela respondeu, ainda não. E ontem na minha oração, eu perguntei para Deus se as igrejas tinham esquecido da gente aqui. Se Deus tinha esquecido da gente aqui. Eu vou na igreja, aí ele perguntou, a senhora vai à igreja? Eu falei assim, eu vou na igreja uma vez por mês. Eu sou aposentada e o meu recurso, eu pago a gasolina do meu vizinho para me levar numa igreja mais próxima, a 30 e poucos quilômetros. E essa igreja que eu vou, essa é uma igreja onde eu preciso ir para poder fazer duas coisas. Primeira coisa, entregar o meu dízimo. Segunda coisa, tomar ceia. Meu dinheiro só dá para ir uma vez por mês à igreja. E aquilo, o Jefferson chega para ela e fala assim, minha irmã, eu sou resposta das suas orações. Nós vamos ter uma igreja aqui. Pastor Jefferson volta e Elaine volta. Elaine vai no meu gabinete pedir perdão. Eu falei assim, pastor, me perdoa. Eu falei assim, por que, minha filha? Não, que eu falei aquilo para o senhor. Pastor, o senhor manda a gente para o sertão quando o senhor quiser. Um coração todo voltado para o sertão. Janeiro de 2019, pastor Jefferson começa o trabalho. Quando é maio de 2019, o Jefferson me liga e fala assim, pastor, precisando batizar. Ele não era pastor ainda. Estou precisando batizar. Eu falei assim, está com um grupo aí para batismo? Eu estou precisando batizar, tem 25 pessoas prontas para o batismo. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. 5 meses. 25 pessoas, pastor, para serem batizadas. E aí, montei uma caravana da Igreja Presbiteriana de Laranjeiras. Foram 80 pessoas. Em julho de 2019, primeira caravana. Chegamos lá no sertão para poder fazer um trabalho missionário, atendimento médico, odontológico, todo o trabalho que é realizado lá no sertão. E aí também tínhamos que batizar as pessoas. O culto ia ser na quinta-feira. Na quarta-feira eu estava evangelizando nas ruas de Brotas, junto com toda a igreja. E eu chego numa casa, bato palma. Uma senhora me atende, fala assim, o senhor é o pastor Davidson? Aí eu falei assim, sou. Aí eu pensei, estou ficando famoso já na cidade. Aí ele falou assim, eu também sou lá da igreja pebesteriana. Eu falei assim, eu também sou da pebesteriana. Então somos da mesma igreja. Aí ele falou assim, o meu marido vai ser batizado e antes de ser batizado ele quer conversar com o senhor. E o pastor Jefferson já tinha me falado, assim, olha, tem uma pessoa que quer ser batizada dentro desses 25, mas para ser batizado ele quer conversar primeiro com o senhor. Eu falei assim, sem problema, eu vou ter que conversar com todos para saberem se todos estão prontos para serem batizados. E aí vem o marido dela, se apresentou. Eu disse, pastor, eu vou ser batizado amanhã, mas antes eu queria conversar com o senhor, então estou aqui. Ele falou assim, vão no meu vizinho, que eu preciso conversar com o meu vizinho e que o senhor esteja junto. Aí eu pensei, que bênção, já vai evangelizar o vizinho, vamos lá. Chegamos no vizinho, ele bateu palma, a esposa do vizinho estava varrendo a casa, varrendo a sala, ela vem com a vassoura e vê que é ele que estava batendo palma, ela começa a xingar ele de todos os palavrões sertanejos, que eu não conhecia. Alguns eu já conhecia, outros não. E aí ela começou a xingar e aquela confusão, e ele falou assim, eu quero falar com o seu marido. Ela falou assim, some da nossa vida, você atormenta a gente há tantos anos, some da nossa vida. Eu falei assim, eu quero falar com o seu marido. E aí ela chegou e disse, isso vai dar morte. Quando ela falou, isso vai dar morte, eu olhei para o portão. Estava fechado, mas sem cadeado. Aí eu falei assim, pronto. Vem o marido, com a faca na mão. Aí eu, naquele momento, eu pedi perdão por todos os meus pecados. E falei, Senhor, abre a porta que eu estou chegando. E eu cheguei para ele e falei assim, meu irmão, não é uma hora boa da gente evangelizar. Vamos voltar outro dia. Eu falei assim, não, pastor, eu não vou ser batizado antes de conversar com ele. E o cara xingando com outros palavrões sertanejos, aquela confusão. E até que eu consegui acalmar todo mundo. E eu falei assim, meu irmão, só escuta o que ele tem para te dizer. Eu falei assim, irmão, seja breve e não fale nada que, enfim. Ele chegou para aquele rapaz e disse, eu vim aqui declarar o meu perdão. Vim aqui te dizer para você que você está perdoado em nome de Jesus. Pelo que você... E começou a chorar.
pelo que você fez com a minha filha há 8 anos atrás. Aquele vizinho tinha violentado sexualmente a filha daquele rapaz há 8 anos atrás. E ele chegou para aquele cara e disse: eu passei 8 anos da minha vida, em claro, pensando numa forma de te matar. 8 anos. Planejei a sua morte. Eu sonhava com a sua morte. Tentei por 3 vezes uma tocaia contra você, mas não tive coragem. Mas eu quero dizer para você que Jesus alcançou a minha vida. E eu, a partir de hoje, eu quero dizer para você que você está perdoado em nome de Jesus. E se eu passar alguma noite em claro daqui para frente, não vai ser pensando uma forma de te matar, mas vai ser orando pela sua vida, para que a mesma graça que me alcançou, alcance você também. E outra coisa, você é meu único convidado para o meu batismo na igreja presbiteriana. Saiu, disse: pastor, vão lá para casa. Quem disse que eu saía do lugar? Eu não conseguia sair do lugar. Minha perna tremia. E ele me puxou. Literalmente me puxou. Pastor, vão lá para casa. Vamos. Sentei na casa dele, no sofá. A esposa dele chegou para mim e disse: pastor, só aceito uma água? Eu falei assim: com muito açúcar. Ela me deu um copo de água com açúcar. Eu tomei, acalmei um pouquinho. E aí ele me perguntou: pastor, quais são as perguntas que o senhor tem a me fazer? Eu falei assim: que perguntas? Ele disse: o pastor Jefferson disse que o senhor ia me fazer algumas perguntas para saber se eu estou pronto para ser batizado. Eu disse para ele: se você não está pronto, ninguém mais está. Nós somos de uma igreja que vive diante de um poder inesgotável. Inesgotável. Nós temos. Junto com o pastor Jefferson, foi o missionário Luiz. O missionário Luiz está em Cocal. Não sei se vocês foram em Cocal. Foram em Cocal? Em Cocal, o missionário Luiz começou a fazer um trabalho lá naquela região. Em janeiro agora eu fui lá em Cocal. Cocal, para quem não foi lá, é um povoado que não tem uma pousada. Fica a 130 quilômetros de Brotas, 70 quilômetros de estrada de chão. A família do Luiz, quando o Luiz decidiu ir para Cocal, a família do Luiz, teve um irmão do Luiz que foi a Cocal lá conhecer a cidade, e aí chegou para o Luiz e disse: você está indo para esse fim de mundo? Fazer o que nesse fim de mundo? Aninha, filha do Luiz, tinha 12 anos. 12 anos. Aninha. Hoje tem 17. Cocal é um povoado que só tem escola fundamental, não tem ensino médio. A Aninha, para poder ir estudar ensino médio, ela tem que rodar em torno de 40 quilômetros de estrada de chão. Geralmente no caminhão, no ônibus da prefeitura, mas o ônibus está sempre quebrado. E aí é em cima de onde? Em cima de uma caminhonete ou de um caminhãozinho. E eu perguntei para a Aninha: mas Aninha, você chega lá toda empoeirada em cima de um carro? Aí eu falei assim: não, pastor, eu levo meu creme na bolsa, chego lá, eu lavo minha cabeça, lavo meu rosto, passo um creme no cabelo e eu fico linda. Eu falei assim: de fato fica. Tive em janeiro lá agora. E quando eu tive em janeiro lá, eu tive uma viagem muito rápida, tinha que ir lá no sertão para poder resolver a compra de alguns terrenos lá na região. E aí, almoçando lá na casa do Luiz, a Aninha chegou para mim e falou assim: pastor, estou precisando da sua ajuda. Eu falei assim: por quê, Aninha? Porque eu estou dando aula na escolinha de escola dominical, e eu preciso da sua ajuda. Aninha envolvida, a família do Luiz chegou para ele e falou: você vai levar seus filhos para esse fim de mundo. O que aconteceu? Nós levamos agora, recente, final do ano passado, irmãos da igreja presbiteriana de Anápolis, e junto foi um diretor da Unievangélica, uma universidade lá de Anápolis, uma universidade evangélica muito grande, não sei se o pastor conhece, eu não conhecia, uma universidade que eu tive lá o privilégio de ir lá conhecer,
E essa universidade deu para a Aninha, perguntou para ela, o que você quer fazer? Ah, eu quero fazer pedagogia. Eu disse, então você tem um curso, a bolsa do curso, bolsa moradia e bolsa alimentação. Todo estudo seu vai ser por conta da Uni Evangélica. Uma menina que ficava lá no sertão. E quando a gente volta a olhar aqui para o texto, a gente percebe que o modelo de uma igreja para hoje é uma igreja que vive diante desse poder inesgotável. Mas a segunda coisa é que a gente percebe que essa igreja é uma igreja que vive diante de provas irrefutáveis. Quando as autoridades, então, ouvem de Pedro e João aquela fala de Pedro, as autoridades falam assim, mas espera aí, nosso plano era matá-los. Mas nós não podemos matá-los, por quê? Porque o coxo estava com eles. Todos estavam glorificando a Deus pelo que acontecera. Como é que nós vamos matar 2 homens porque eles fizeram benefício a um homem? A sociedade vai se voltar contra a gente. Aí um teve uma ideia, vamos apenas ameaçá-los. E quando eles olham diante da circunstância, o texto vai dizer que um sinal notório foi feito por eles. Um sinal notório foi feito por eles. Existe a manifestação de poder, e essa manifestação de poder, existe um sinal notório dessa manifestação de poder. Quando a Aninha me chamou para poder, a gente estava já almoçando lá na casa do Luiz, a Aninha falou assim, pastor, estou precisando da sua ajuda. Eu falei assim, em que, Aninha? Eu dei aula lá em Cocos, eu não sei se vocês foram em Cocos. Conheceu Cocos? Cocos é depois de Cocal. Fica em torno de uns 25 quilômetros depois de Cocal. Uma estrada horrível. Eu não sei como é que o Luiz conseguiu encontrar Cocos. Deve morar umas 100 e poucas pessoas, 150, 160 pessoas em Cocos. Não tem uma igreja em Cocos. Nenhuma. E lá em Cocos, nós começamos a descobrir as realidades lá de Cocos. 87% das casas de Cocos não tem banheiro. E aí o Luiz começou a falar comigo a respeito de meninas, crianças que tinham sido violentadas sexualmente. Eu falei, mas Luiz, como é que funciona? Pastor, a maioria dos estupros aqui acontecidos são crianças que quando vão ao banheiro, lá no sertão agora é o período de seca, aliás, seca no Brasil inteiro. Mas lá a chuva é outubro, novembro, dezembro. Geralmente são os 3 meses. Tirando esses 3 meses é seca. Quando está em período de chuva, o banheiro deles fica perto de casa. Porque está verde. Então a criança pode ir lá numa moitinha e se esconder. Mas quando vem a seca, as folhas secam e caem. E aí o banheiro fica mais longe de casa. E essas crianças têm que ir para mais longe de casa. E elas ficam vulneráveis aos ataques de homens malignos. Esse tempo atrás, o missionário me ligou e falou assim, pastor, eu queria pedir autorização para poder ir lá em Barreiras com carro, buscar uma filha de uma irmã, uma sobrinha de uma irmã aqui da igreja que está de alta. Eu falei assim, mas ela operou de quê, Luiz? Eu disse, pastor, ela foi violentada. Teve que fazer recomposição e retirada de útero. Eu falei assim, quantos anos a criança tem? 8 anos de idade. Nós nos propomos o coração, como Comipres. Falei para a diretoria, em cada caso que a gente souber de abuso sexual, nós vamos construir um banheiro nessa casa dessa criança. Para nossa tristeza, hoje foram construídos até hoje 19 banheiros. Em 19 histórias de casos. E a Aninha, no almoço, chegou para mim e falou assim, pastor, eu dei aula para as crianças lá de Cocos, escola dominical. Eu falei assim, e aí? Assim, eu falei sobre Salomão. E disse para as crianças que Deus perguntou para Salomão, Salomão, o que você quer receber? Salomão disse, sabedoria. E Deus concedeu sabedoria. Deus ouviu a oração de Salomão. Se você tivesse que pedir alguma coisa para Deus, o que você pediria? A primeira criança chegou e disse, eu pediria um banheiro. Disse, por que um banheiro? Porque vocês deram um banheiro para cá, para fulano de tal.
e eu fui lá brincando na casa deles, e me deu vontade de ir no banheiro, a mãe dela deixou eu ir no banheiro deles. E eu fiz tudo sentada, com porta fechada. E eu gostei muito. Eu queria que tivesse um banheiro na minha casa, para que eu pudesse ir no banheiro, para fazer as coisas sentadas. E a Aninha chegou e disse para a criança, ora, peça a Deus. Aí ela chegou para mim e falou assim, pastor, e aí a outra criança chegou para mim e falou assim, eu perguntei, o que você pediria? A outra criança chegou e disse, eu pediria uma geladeira. Assim, por que uma geladeira? Porque dizem que na geladeira a gente bebe água gelada. Eu gostaria muito de beber água gelada. Aí a Aninha disse, ora a Deus, peça a Deus. E a criança orou. A terceira criança, a Aninha disse, e você, o que você gostaria de receber? Aí, o que você pediria para Deus? E essa criança chegou e disse, eu pediria a Deus para me poder comer um ovo inteiro. Eu disse, mas por que um ovo inteiro? Eu disse, porque eu gosto muito de ovo, e lá em casa, quando tem ovo, mamãe divide em 4 e dá um pedaço para cada um. Eu tinha uma reunião no Rio de Janeiro, depois de 3 dias. Eu cheguei para a Aninha e disse para a Aninha, Aninha, Deus ouviu todas as orações aí. Eu saí, liguei para o Rio de Janeiro, cancelei as minhas reuniões. Eu disse, Luiz, vou ficar na sua casa 3 dias, posso? Eu disse, bom, pastor, é uma honra. Eu disse, Luiz, vamos lá na casa desse menino que queria comer o ovo. Vamos fazer uma compra. Vamos na casa desse menino fazer um almoço para ele. Ele vai comer ovo. E vamos comprar uma geladeira. Vamos encomendar uma geladeira. Fiz uma reunião da diretoria do Comipres. Disse, olha, eu preciso comprar um banheiro. O Antônio Celia chegou para mim, que é o nosso tesoureiro, disse, pastor, nós temos 5 mil em caixa. Liguei para a Igreja das Américas, disse, meus irmãos, estou precisando de um recurso para comprar um banheiro. A Igreja das Américas foi e depositou 10 mil reais. Disse, então nós já temos 15, dá para comprar um banheiro. Compramos o banheiro, levamos para a igreja, levamos para lá. Instalou o banheiro na casa da menina. E naquele outro dia, nós fomos na casa do menino. Pedimos a mãe dele para poder fazer o almoço para eles. Luiz acendeu o fogão de lenha. E eu perguntei para o Luiz, fizemos uma compra de R$ 1.500, levamos para essa família. E eu cheguei para o Luiz e falei assim, Luiz, o que você vai fazer de ovo? Aí eu falei assim, pastor, eu vou fazer um bife a cavalo. Não é bife de cavalo não, irmãos, é bife de boi com ovo em cima. E eu cheguei para ele e falei assim, coloca 2 ovos. Ele falou assim, pastor, eu vou colocar 3. Colocou 3 ovos em cima do bife. E a Aninha levou o prato para esse menino e disse, olha, você pediu para comer um ovo, mas o nosso Deus é aquele que faz infinitamente mais, conforme tudo que pedimos ou pensamos diante do seu amor que opera em nós. E aí eu olhei e eu pensei depois, disse, o ovo já deve ter acabado. E aquela história não saiu da minha cabeça. E Deus colocou no nosso coração de construir um galinheiro na fundo da casa desse menino, para colocar 20 galinhas. E nós estamos construindo um galinheiro. Tem um engenheiro que faz parte do Comipres, ele fez uma planta mais ou menos do galinheiro, como é que seria, para 20 galinhas. E aí a gente tem buscado recurso para completar o galinheiro, falta R$ 4.000. Mas eu tenho pregado nas igrejas e falado a respeito disso, mas o Comipres já tem construído esse galinheiro. Então, logo em breve, esse menino vai ter um galinheiro nos fundos da casa dele, que ele vai poder comer ovo todos os dias e vender ovo na comunidade. Um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. A Igreja das Américas fez um trabalho com médicos dentistas num povoado lá de Oliveira dos Brejinhos, que é uma outra cidade onde nós estamos. E é a cidade, nós realizamos um trabalho lá de caravana, médicos, dentistas, e a dentista chegou para mim e falou assim, Davidson,
eu preciso atender essa senhora também nos outros lugares. Porque é um atendimento que preciso atendê-la pelo menos umas 4 atendimentos. O ideal seria espaçadamente, mas eu vou tentar fazer um atrás do outro, um atrás do outro. A gente não sabia quem era essa mulher e mais outras mulheres. A gente sempre faz isso quando precisa de atendimento, a mais de um atendimento. Essa senhora que nós atendemos era esposa do líder da Igreja Católica, do diácono da Igreja Católica. Ele era o líder da comunidade lá onde reunia. E aí essa mulher, ela tinha marcado uma consulta, esperado 1 ano e 2 meses para poder ser atendida, com problema nos dentes. O dentista da prefeitura, ao atendê-la, disse para ela: a senhora vai ter que arrancar todos os seus dentes e colocar uma prótese. 2 próteses, uma em cima e outra embaixo. Ela volta para casa com o coração apertado. Remarcou a consulta para poder começar a retirar dos dentes, esperando 8 meses para poder aguardar a outra consulta. Nessa espera de 8 meses, nós chegamos com a van médica odontológica e com os nossos dentistas. E ela foi atendida 4 dias pelos nossos dentistas. Fez cirurgia e tudo. E ela chega em casa, fala para o marido dela, fala assim: olha, não preciso arrancar nenhum dos meus dentes. Pelo contrário, o dente que eu não tinha, eles colocaram. E o marido dela, então, chega e faz assim, reúne a comunidade e pergunta para a comunidade: quando é que o governo fez alguma coisa pela gente? Federal, estadual, municipal. Quem lembra aqui que o governo teve aqui, fez alguma coisa pela gente? Quem lembra que a igreja que nós construímos com as nossas mãos veio aqui e fez alguma coisa pela gente? Agora vem os crentes, que a gente nunca viu, que não pediram nada em troca a gente, não pediram voto, não pediram nada para a gente. Vieram aqui e nos atenderam. Quem foi atendido pelos crentes? Aí eu fui. E sim, por causa disso, a partir de hoje, eu disse, eu e minha família, nós somos dos crentes. E quem mais aqui quer ser dos crentes, levanta a mão. Foi o primeiro apelo que eu já ouvi falar, fora de um contexto de culto. Somente 3 na comunidade não levantaram a mão. Ele procura o nosso missionário. Falei assim, olha, o Alessandro na época. Disse, olha, nossa comunidade agora aqui é dos crentes. Precisamos ter uma igreja aqui de vocês, para poder a gente reunir. E um dos que se converteu nessa reunião tinha um bar. E chegou para o Alessandro e disse, olha, eu tenho um bar. Como é que eu faço agora que eu sou dos crentes? E o Alessandro disse, crente não bebe. E nem vende bebida. Aí ele disse, então, estou montando uma mercearia, vou vender o meu bar. E quando o Alessandro me disse isso, eu fui na região. E ele me perguntou se eu queria comprar o bar. Eu falei assim, eu compro o seu bar. Compramos o bar. E ele perguntou, de porteira fechada? Assim, de porteira fechada, tudo que está dentro. Todas as bebidas estão dentro. Vou comprar, para não levar para a mercearia. Compramos. Depois entornamos todas as bebidas lá nos fundos e transformamos aquele bar em igreja. Engraçado que chegou um cara no final da tarde, conversando com o ex-dono do bar. Senhor, me dá um, não sei o que lá, das quantas. O cara disse, não tem não, os crentes compraram tudo. Mas os crentes bebem? Sim, rapaz, você não tem noção. E em Pupiara nós compramos um bailão. Um bailão. Quando você vai no escritório central do Comipes, em Vila Velha, tem um globo. Aquele globo de discoteca. Lá no escritório da base do Comipes. Nós compramos um bailão. Compramos um bar. Lugares onde era sinônimo de morte. Hoje é sinônimo de vida. Porque sinais notórios têm sido realizado no trabalho missionário em que você faz parte dele. E por isso que eu estou aqui. Modelo de uma igreja para hoje. É uma igreja que vive diante de um poder inesgotável. Uma igreja que vive diante de provas irrefutáveis. Mas é uma igreja que vive diante de um amor imensurável por Jesus Cristo. As autoridades, depois de ouvir tudo, de Pedro e João, ver o homem que havia sido curado,
disseram para Pedro e João: vamos apenas ameaçá-los, para não mais falarem neste nome, a quem quer que seja. Nós não podemos matá-los, mas ameaçar nós podemos. Ainda mais que é Pedro. Eles não disseram, não está no texto aqui. Mas eles iam ameaçar quem? Pedro. Quem era Pedro? Pedro era aquele covarde. Pedro foi aquele que chegou para Jesus Cristo e disse para Jesus Cristo: Jesus, que história é essa que vão te prender? Negativo. Se alguém vier botar a mão no Senhor, vai ter que passar por cima de mim. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, se olha no espelho, Pedro. Hoje mesmo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E quando Pedro é pressionado e viu que ele ia viver as mesmas consequências de Jesus Cristo, Pedro nega Jesus Cristo por 3 vezes, se acovarda. Abandona o ministério, abandona tudo, o chamado, e volta a pescar. Volta a pescar. Mas Jesus, depois que ressuscita, Jesus vai encontrar com quem? Com Pedro, para restaurar a comunhão, para restaurar o chamado e o ministério de Pedro. Agora esse Pedro não é mais aquele Pedro que estava assim com medo de sofrer as consequências, de assumir a responsabilidade de alguém que conhecia Jesus Cristo, mas Pedro aqui, cheio de autoridade, cheio de coragem, dada pela ação do Espírito Santo de Deus no coração dele, ele fala para as autoridades: vê se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Nós não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos e das coisas que nós ouvimos. Nós não podemos deixar de falar. E deixa eu perguntar uma coisa. De que forma, de que maneira o mundo que a gente vive tem nos calado? Quantas vezes nós temos perdido a grande oportunidade de falar desse Jesus? Nós temos em nossas mãos, hoje, um celular que a gente se comunica com o mundo inteiro. E muitas pessoas não aproveitam as oportunidades de poder falar. E nós temos falado lá no sertão, anunciado Jesus Cristo. Começamos com 2 missionários, pastor Jefferson, que hoje é pastor, na época era presbítero, e o Luiz, na cidade de Brotas de Macaúbas, falando daquilo que Jesus tinha feito. Como Jefferson começou um trabalho debaixo de uma árvore, com 3 crianças. Hoje nós atendemos no sertão, com todos os trabalhos dos nossos missionários religiosos e trabalhos sociais, 2.700 pessoas, semanalmente. Hoje nós temos matriculados com as nossas crianças nos nossos projetos sociais, projeto de reforço escolar, musicalização, balé. Você tem que ver as meninas do balé. Hoje, qualquer ação da prefeitura de Brotas de Macaúbas, o prefeito convida as nossas meninas do balé para poder fazer a apresentação na abertura da programação. Hoje, quando tem o 7 de setembro, lá em Brotas de Macaúbas, a base missionária do Comipres, lá da Igreja Presbiteriana de Brotas, é convidado para poder participar do desfile na cidade. É o único projeto que é convidado também, só tem ele. Não tem outro. E as nossas crianças vão lá, e eles anunciam em alta voz: projeto social da Igreja Presbiteriana de Brotas de Macaúbas. Vem as crianças. E as crianças entram, as meninas do balé vêm fazendo balé, os meninos do violão vêm tocando violão e cantando cânticos, louvores ao nosso Deus, porque é o que eles aprendem. Começamos com os 2. Hoje, nós estamos com Marcônia Tânia, num povoado chamado Feira Nova. Nós estamos com Edson, Débora, o Beni e o Tito, na cidade de Ibotirama. Ibotirama, fizemos uma caravana missionária lá em Ibotirama, e aí ficamos utilizando uma escola num povoado chamado Linha, e aí eu fui lá conhecer esse povoado, da assistência à caravana. Eu vi que nos fundos da escola tinha uma estufa para plantio,
E aí quando eu olhei aquela estufa para plantio de alimentos, estava tudo sem água, sem nada. E eu cheguei para a diretora e perguntei, mas por que vocês não plantam? Ela disse, pastor, plantar como? Tem 9 anos que o poço aqui da comunidade secou. Essa estufa aqui foi construída há uns 10 anos atrás, quando aqui tinha água e a gente podia enriquecer a merenda escolar das crianças. Uma estufa grande, sem nada plantado. Ela falou assim, pastor, tem vez, ali era uma escola que atendia vários pequenos povoados, 300 alunos. Eu falei assim, pastor, quando aqui a seca está muito forte e a prefeitura não tem água aqui, eu dispenso as crianças da aula porque não tem aula, por causa de falta de água, nós não temos água. E eu disse para ela, eu falei assim, minha irmã, nós vamos perfurar um poço aqui e vamos, se Deus quiser, beneficiar vocês aqui, as 300 crianças, mais a comunidade toda. Ela falou assim, pastor, não promete. A gente está cansado de promessas. Convidei a Catedral Presbiteriana do Rio para conhecer. Levei os pastores e alguns presbíteros da Catedral Presbiteriana do Rio, Rio de Janeiro, lá em Botirama. Fomos lá naquela escola de linha. A Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro investiu 40 mil reais para perfuração de poços. Recebi foto agora recente da diretora lá da estufa, com a plantação lá repleta de coisas para as crianças e a comunidade sendo atendida. O poço lá deu 15 mil litros de água por hora. Então, assim, deu para atender a comunidade inteira. Edson. Reverendo Alberto está lá em Ipupiara, lá em Botirama. Ipupiara, aliás. Ipupiara é uma outra cidade, próxima a Brotas, não sei se vocês conheceram lá. Lá que o missionário ligou para mim e falou assim, pastor, vão comprar um inferninho? Eu falei assim, irmão, está amarrado em nome de Jesus. Quem quer comprar inferno, rapaz? Você está louco? Se o céu é de graça. Eu falei assim, o que é inferninho? Pastor, inferninho é o bailão daqui, de Ibotirama, que serve aqui às comunidades. Sexta-feira, funk, baile funk, sábado e domingo, forró. E eu pedi mandar foto. E ele mandou as fotos. E eu não vi bailão. É um formato de igreja. Não sei se você viu lá o bailão, mas é formato de igreja. Eu falei assim, rapaz, isso é uma igreja. Compramos, levei o pastor Jeremias da 8ª igreja. Eu falei assim, Jerê, quer comprar um celzinho? Ele disse, o que é isso, Davis? Cara, é um negócio sensacional. Lá está vendendo bailão. Vamos fechar um bailão? Eu falei assim, estou dentro. Jerê foi lá com 4 presbíteros dele. E aí nós fizemos uma parceria com outras igrejas, compramos o bailão, fechamos o bailão, para a honra, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Danilo se converteu, Danilo foi batizado na primeira leva dos 25. Se converteu, foi discipulado pelo pastor Jefferson, hoje é o nosso missionário. O Danilo, quando chegou diante lá do bailão que nós compramos e transformamos em igreja, ele começou a chorar quando nós fomos inaugurar. Eu falei assim, Danilo, está passando mal? Eu falei assim, não, pastor, está passando mal não. Ele disse, por que está chorando? Eu disse, pastor, isso aqui era a minha igreja, antes de me converter. Eu trabalhava para poder gastar o meu dinheiro aqui dentro. E hoje entrar nesse lugar, onde eu cultuava o meu corpo e os meus desejos, e entrar aqui para cultuar a Deus, pastor, eu não tenho como não chorar. Danilo, nosso missionário, Danilo Dariene, está lá em Oliveira dos Brejinhos. Nós temos o missionário Éder, Gisele, Éder e Geisa, estão fazendo um trabalho maravilhoso. Por quê? Lá em Cocal, o Luiz era missionário sozinho em Cocal, mas só que Cocal, Cocos e Corralinho, nós construímos 3 igrejas, e o Luiz estava com 3 igrejas. E ele foi lá para poder dar assistência. Ele está morando em Cocal, um lugar que agora tem um restaurante. E abriu uma pousada, acho que tem 3 quartos na pousada. Abriu uma pousada lá em Cocal, hoje. E nós temos uma igreja lá, onde o Éder está trabalhando. O Jefferson, a Simone, a Ariane e o Gabriel, o Jefferson também foi a primeira leva dos batismos. Foi um dos primeiros a serem batizados lá em Brotas, se converteu, foi discipulado. Todos os nossos missionários fizeram o Seibel para poder serem preparados para ir para o campo. E a Simone
que a nossa secretária de base, nossa missionária de base, hoje está em Vila Velha, onde nós montamos uma base do Comipres, e nós então estamos estabelecidos ali. Aí tem as igrejas parceiras no Espírito Santo, tem as igrejas Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, e em Goiás. São 44 igrejas parceiras do Comipres e que realizam ações. No mês de julho agora, nós tivemos 5 caravanas no sertão. Nós tivemos Catedral Presbiteriana do Rio, nós tivemos Mata da Praia, nós tivemos Jardim Camburi, nós tivemos Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória e Igreja Presbiteriana das Américas, no Rio de Janeiro. Cada igreja realizou uma ação. Cada igreja fez uma ação, como vocês já foram lá algumas vezes, vão retornar agora em novembro lá, fazer uma ação de acordo com a possibilidade de cada igreja. Nós temos projeto de geração de rendas. Então, o que acontece? Nós temos ali uma irmã que era a secretária do lar, e ela sempre pedindo a cesta básica ao pastor Jefferson. E aí eu cheguei para o pastor Jefferson e perguntei, aí eu falei assim, olha, estou precisando de cesta básica e tal, para algumas famílias. E aí eu vi a irmã levando, sabe, eu perguntei, mas ela está desempregada, Jefferson? Não, ela tem emprego. Ela está empregada numa casa, ela trabalha numa casa. Aí eu falei assim, mas pastor, aqui ela ganha R$120. Aí eu falei assim, a diária? Aí disse, não, o mês. O que nós fizemos? Demos um curso de customização de canecas. E nós fizemos um investimento como Comipres para esta irmã. Então, todo o recurso que é destinado para o Comipres, que as igrejas enviam, nós investimos em projetos sociais e projetos missionários. Nós compramos um computador, uma impressora, uma prensa, 300 folhas para impressão, 300 canecas, e nós demos para esta família. Fazemos um contrato de comodato, para ela não vender o computador, impressora, prensa, nada. Ela só pode vender as canecas, porque se a impressora já deu problema, o Comipres vai lá e troca. Deu problema, nós vamos lá e trocamos, para não ter esse custo para eles. E também para eles não venderem o material. Então, a gente só faz por conta disso. Então, o que acontece? Nós demos, hoje essa família está dando uma renda aproximada de R$ 1.400 mês. Só a Forte Leve compra quase que a produção toda deles. Porque a Forte Leve dá brinde para os seus clientes, uma caneca. Então, faz uma encomenda gigante para ela. Nós temos ali algumas canecas ali atrás, né? Tá sendo, eu sempre quando vou ao sertão, eu compro as canecas dela, né? Eu compro lá o material do David, da marcenaria, que eu vou mostrar para vocês. Eu vou lá, compro a quantidade, encho minha maleta e trago para poder revender para eles, né? Família, padaria familiar. Nós temos uma padaria funcionando. O que acontece? Nós temos 1.597 crianças matriculadas nos nossos projetos. Essas crianças vão comer pão da onde? Da onde que elas vão, da onde que elas vão comprar o alimento? O que a gente faz? Dá um material para uma família, dá emprego para essa família, gera renda e dignidade para essa família, e essa família passa a fornecer os pães para a gente, nós compramos deles. Marcenaria, o David era professor de música, estava desempregado, casado, demos um emprego para ele, para ser professor de música na nossa base, ganhando R$ 1.400 mês, com as aulas de violão. E aí fazer o quê? Cheguei lá conversando com o David, disse, David, o que você fazia antes? Ah, pastor, eu era marceneiro. Eu disse, cara, por que você não vai tocar marcenaria? Eu disse, pastor, o custo para poder montar marcenaria. O que o Comipres fez? Ajudou o David na compra das primeiras máquinas, pedi para ele fazer alguns brinquedos educativos de madeira, fui para uma reunião na AMES, aqui em Vitória. O senhor Antônio estava na reunião, o senhor Antônio Torres, ele olhou e disse, o que é isso? Assim, são os brinquedos educativos que eu vim trazer mostrar para o Carliston, que nós estamos fazendo lá na nossa base. Ele olhou e falou assim, era isso que eu estava procurando. Eu falei assim, como assim? Eu falei assim, eu quero brinquedos para dar para os filhos dos meus funcionários. Só de funcionário ele tem 4.000. Aí você imagina o pedido que chegou para o David, de brinquedos educativos. O David me ligou desesperado, pastor, chegou um pedido aqui gigantesco. E o que o Instituto fez? Ele deu o preço dos brinquedos e o Instituto Água Viva pagou antecipado para o David toda a produção. Para quê? Para ele comprar matéria-prima e as máquinas que faltavam para ele poder produzir os brinquedos. Hoje o David... Aí quando o David recebeu o recurso, ele me ligou e falou assim, pastor, temos que reunir para poder dividir o lucro. Eu falei assim, como assim? Isso é, pastor, o senhor paga, a Comipres paga o aluguel.
do ponto. O Comipres comprou as primeiras máquinas. Eu estou entendendo que vocês são meu sócio. Eu falei assim, não, meu irmão, nós não somos sócios. Aqui é o investimento que nós fizemos para você gerar renda e ter dignidade no seu trabalho. Uma coisa só eu peço a você, que você não explore ninguém. Então, se eu tiver que contratar alguém, contrato de carteira assinada, ou então em contrato de trabalho. Se eu souber que você está explorando alguém, alguma mão de obra aqui, sendo explorada por você, eu vou retirar o maquinário, porque o maquinário está em nome do Comipres. Dá problema? O Comipres vai lá e conserta. O Comipres troca. Na área da saúde, tem vans médicas, odontológicas. Essa é minha esposa, né, é Glícia dentista. Eu tenho uma Glícia dentista, tenho 2 filhas dentistas. Então, quando eu vou, já vou com a van completa para poder atender no gabinete odontológico. Aqui elas atendendo no gabinete odontológico, então pode atender na van e dois gabinetes móveis odontológicos, atendimento médico. Na área de esporte, nós temos lá várias crianças na aula de futebol, balé, né, educação complementar. Nós temos lá nas nossas bases educação complementar, musicalização. Aqui é um relatório, né, dos matriculados. Era 1.359, mas com as rematrículas agora desse novo semestre, foi para 1.597 crianças matriculadas em nosso projeto social. Então, irmãos, eu encerro a palavra dizendo a vocês o seguinte. Primeiro, a palavra de gratidão por todo envolvimento e todo investimento desta igreja. Aqui. Oi, irmão. Obrigado. Todo envolvimento e toda parceria da Igreja Presbiteriana de Linhares com o Comipres. É uma igreja que entendeu o que é o Comipres. Eu tenho passado pelas igrejas e eu tenho dito que o sucesso do trabalho do Comipres é o fato de nós termos nos unido. O pastor Márcio, presidente do Sino da Chapada, perguntou para mim, falou assim, Davidson, como é que a igreja, o trabalho de vocês dá certo? Nós estamos vendo aqui as nossas igrejas estagnadas e vocês crescendo a cada dia. Qual é o segredo? Eu cheguei para ele e falei assim, meu irmão, não tem segredo. O único segredo que é revelado a nós é a palavra de Deus. Salmo 133, ele foi escrito não para a gente ler numa programação social da igreja, num piquenique, e dizer, ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Mas ali o Salmo 133 vai dizer também que onde há a unidade, Deus ordena o quê? A sua bênção. E eu disse para o pastor, Deus ordenou a bênção dele, porque nós criamos aqui uma grande potência espiritual. Uma grande potência espiritual. Através da unidade da vida de 44 igrejas que estão intercedendo, que estão trabalhando para o Comipres. E nós fazemos isso porque entendemos que somos uma igreja que vive diante de um poder inesgotável. Uma igreja que tem que dar provas irrefutáveis. Provas desse poder de Deus através do resultado das nossas vidas. E uma igreja que vive diante de um amor imensurável por Jesus. A ponto até, se nós formos ameaçados, nós não vamos deixar de falar das coisas que nós vimos e das coisas que nós ouvimos. A minha oração é que Deus continue abençoando vocês a cada dia e a gratidão a todos os irmãos pela parceria. Nós temos ali atrás alguns materiais que são fabricados lá no sertão. Então, se você quiser abençoar a vida do David, a vida da nossa irmã, não sei quantas canecas tem ainda, mas se você quiser abençoar, os que você abençoe e vai estar abençoando lá os nossos irmãos, a dar dignidade para eles e a gente continuar o trabalho. Quero orar com os irmãos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de compartilhar aquilo que temos visto e ouvido diante da ação do Senhor, do Teu Santo Espírito, na vida e no coração dos nossos missionários. Temos orado por eles, clamado. E eu quero agradecer, Deus, por esta parceria. Quero agradecer, Deus, pelo privilégio de ser um com os meus irmãos na obra do Senhor.
E nós reconhecemos que tudo que foi dito aqui é resultado, Pai, da manifestação da graça do Senhor. E tudo que está sendo realizado é para a glória do Senhor. Por isso, receba a nossa gratidão, o nosso louvor. E continue, ó Deus, nos usando para a honra, para a glória do Teu nome. Continua abençoando esta igreja, Senhor. Reverendo João, os presbíteros, diáconos, liderança dessas igrejas, homens e mulheres, crianças, para que esta igreja continue, ó Deus, crescendo e prosperando, ó Pai, na obra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, meus irmãos.